Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos continuar, então, nossas aulas de geografia, tá? Continuando lá na sequência, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 10, né? Indicadores socioeconômicos. Vocês devem ter percebido já, né, que desde o começo do ano a gente está estudando o Brasil. A gente viu primeiro os aspectos físicos, clima, vegetação, território, e depois a gente começou a ver pessoas, né? Quem são as pessoas que estão aqui, quantidade de população, são mais jovens ou não. A gente viu então a população brasileira, onde se concentra mais. Hoje a gente vai ver um pouquinho de como vivem as pessoas no Brasil, tá? E a gente vai perceber que existe uma desigualdade social muito grande. Eu vou explicar para vocês o que é desigualdade social. O nome desigual já fala, ao contrário de igual, né? Então, social, sociedade. Então, é uma sociedade muito diferente em questão financeira, bom, econômica. Então, desigualdade social é uma sociedade desigual, diferente na questão financeira, em que né, a maioria da população vive de uma maneira muito simples, muito pobre, às vezes até passando necessidades, enquanto poucos, a minoria, vive no extremo luxo, na extrema riqueza. Isso é desigualdade social, tá? No mesmo país, tem pessoas que acumulam muita riqueza, enquanto outros passam fome, certo? E no Brasil acontece muito isso, de uma maneira exorbitante, bom? Então, olha lá, a sociedade brasileira, né, é desigual, tá? Então, existe uma desigualdade social, né, na questão econômica, financeira, que eu disse para vocês. Qual é a principal causa disso? A concentração de renda, ou seja, algumas pessoas concentram, guardam muito dinheiro, tá? Então, o pior, né, o que causa essa desigualdade social são pessoas que guardam muito dinheiro, né? Que têm muitos bens, guardam em bancos até no exterior, então tem muito dinheiro. Isso é a causa da desigualdade social. E se esse dinheiro fosse, né, mais circulado dentro do país, a economia estava girando melhor e as pessoas iam ter acesso a esse dinheiro. Mas está concentrado, né, na mão de poucas pessoas. Acho que isso deu para entender, né? Isso significa que o Brasil é um país que tem grande distância entre ricos e pobres, ou seja, muito desigual. Então, segundo o IBGE, aqui no mapa a gente vê, né, o PIB do Brasil, a concentração de dinheiro, todo o lucro, todo o dinheiro que o Brasil gerou em 2017 foi 263,1 bilhões. E esse dinheiro, se for, né, pelos cálculos que são feitos, for distribuído na sociedade, 20% da sociedade, ou seja, uma pequena parcela, um quinto, 20% é pouco, tá? Ficou com 155 bilhões, ficou com mais da metade, certo? E 80%, quer dizer, todo o resto da população ficou com 107,9 bilhões. Quer dizer, poucas pessoas ficaram com muito e muitas pessoas ficaram com pouco dinheiro, certo? Então, isso é a desigualdade social, isso é um problema dentro de um país, tá? Atualmente, o instrumento mais utilizado no mundo para medir a concentração, né, e a distribuição de renda, então como que se mede isso? Como que se sabe se o país é desigual ou não? Se está tudo bem ou não? Né? Então existe o índice de Gini, tá? Como se mede? Ou coeficiente de Gini, tá? Então, índice de Gini, porque quem criou o sobrenome dela era Gini, o nome dele, Conrado Gini, tá?
Então, ele desenvolveu esse método, né, matemático para pôr em uma escala, certo? Então, eles fazem a pesquisa dentro do país. Se a escala é zero, significa que é perfeita a igualdade. Não existe um país zero. A gente não existe um país em que todo mundo vive igual. Isso não existe no nosso planeta, tá? Então, até 1, tá? O 1 é o número máximo, então é de 0 a 1 só. O número 1 é a desigualdade máxima, certo? O Brasil está mais perto do 1 do que do 0, ou seja, é um país muito desigual, tá? Então, quanto maior o número até chegar no 1, mais desigual esse país é, tá bom? Em 2017, o Brasil registrou um índice de Gini no rendimento médio mensal real domiciliar per capita de 0,54, tá? Então, a gente está acima, né, mais perto do 1, como eu disse para vocês, então a gente é um país muito desigual. Nós temos centenas, não centenas, tem mais de 100, né, países no mundo. E nós somos o 8º país do mundo mais desigual. Tá? Então a gente tem aí uma desigualdade social muito grande. Esse gráfico, gente, é de 2015, tá? Eu estava fazendo uma pesquisa que em 2019, agora bem mais recente, o Brasil já está em segundo colocado, tá? Quem quiser pesquisar e depois me contar se é isso mesmo, pelo que eu pesquisei, sim, tá? O Brasil saiu da 8ª posição e foi para a 2ª posição, ou seja, é o segundo país mais desigual do mundo. É o país com maior desigualdade social, e isso é muito, muito ruim. Por quê? Porque as pessoas, poucos, estão ficando cada vez mais ricos e a maioria, né, da população está ficando cada vez mais pobre, tá? Então, significa que o Brasil ficou muito mais pobre, a população brasileira ficou mais pobre, tá? De 2015 para cá, certo, gente? A África do Sul permanece como o país mais desigual do mundo, tem muita riqueza lá, como no Brasil, tem muita riqueza aqui, só que na mão de poucos, a grande maioria, na miséria, na pobreza, certo? De acordo com pesquisas, gente, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD, eles pesquisam mesmo os domicílios, como vivem, como não. Bom, cada brasileiro, né, da fatia mais rica do país, então, entre lá os mais ricos, a média é de R$ 27.000 por mês, daí para cima, tá bom? Uns mais, outros menos, mas essa média. A gente lida com porcentagem, com média, não é valor absoluto, tá bom? Enquanto a fatia, né, a parte da população mais pobre, uma média de 50% da população brasileira, olha, metade da população brasileira, né, metade do Brasil, gente, isso é muita gente, vive com R$ 754 por mês. Ah, vamos dizer que seria mais ou menos hoje aí um salário mínimo, tá bom? E para sustentar uma família, isso é muito pouco. Então, vive na pobreza, a gente vive praticamente na miséria, certo? 50% da população. Apesar de ser uma média, né, o índice de Gini não é igual em todas as regiões do Brasil. Por quê? A gente já estudou isso. O Brasil é uma região muito grande. Tem regiões mais industrializadas e tem regiões mais desérticas, né, mais pobres do que outras. Então, tem estados, regiões mais ricas e outras não, né? Então, tem algumas regiões aí mais difíceis de sobreviver. A gente viu a imigração na última aula. Muitos países saem do Nordeste para vir para aqui, para a nossa região Sudeste, Sul, em busca de melhor condição de vida. Então, o Brasil é desigual também em suas regiões. Tá? Olha aí, quanto mais perto do 1, pior é a situação do Estado.
aqui do Brasil inteiro, aqui do norte, olha aqui, norte, nordeste, certo? Olha o sudeste, também não é tão bom não. A região melhor para se viver, em questão de desigualdade social, é o sul, né? Que olha lá, que está abaixo de cima, os outros todos acima. Bom, aqui a gente tem uma cena, né, de desigualdade social em que um bairro muito pobre faz um contraste, né, com bairros ricos, cheios de prédios, né, tudo muito chique, alto nível, e aqui uma vida mais simples, uma pobreza, tá? Então a gente vê isso claro nas grandes cidades, né? Muito triste, viu, gente? A gente não devia aceitar isso com facilidade, deve isso incomodar a gente deve ficar incomodado com a situação, não é natural, né, do ser humano, tanta miséria de um lado, tanta riqueza do outro. Isso eu acredito que seja um pouco de ganância, né, um pouco de falta mesmo de caridade, de empatia, de pensar no outro, né? Porque não por viver bem, não por ter, só por ter uma casa boa, tem que dividir, não é isso que eu tô falando. É a concentração de renda muito grande. Tem gente, né, dentro do Brasil que tem dinheiro para futuras gerações perder de vista, que vai viver a vida inteira no luxo, não vai gastar tudo. Então tem dinheiro lá guardado que não vai usar nunca, né? Então podia sim distribuir, eu acredito, né? Dividir, doar, fazer caridade, como muitos fazem sim também, né? Bom, então vamos falar um pouquinho da mortalidade infantil e o analfabetismo. Mortalidade infantil são aquelas crianças que morrem, né, antes de completar um aninho de idade, são bebês, né? E analfabetismo, as pessoas que não têm conhecimento aí de ler e escrever, né? Uma pessoa analfabeta não sabe ler e escrever. Então, vamos falar sobre isso no Brasil. Será que tem muita mortalidade infantil? Já teve pior, tá? O Brasil, em alguma época atrás aí, vamos colocar 20, 30, 40, 50 anos atrás, o índice de mortalidade infantil era muito grande. Aí tem diminuído com o passar do tempo, devido à saúde, né, gente? O desenvolvimento aí da ciência, da medicina. Então, isso tem ajudado bastante, sim, tá? Então, a gente percebe que a mortalidade, né, infantil, ela tem caído, né? Olha aí, o gráfico está na descida, diminuindo aí a quantidade de mortalidade infantil, tá bom? Então, o Brasil tem aí melhorado nessa questão. Porém, teve uma observação aí de um aumento, um pequeno aumento na questão da natalidade, da mortalidade infantil, entre 2016 e 2017 por causa do Zika vírus. Não sei se vocês estão lembrados, teve uma epidemia, né, de Zika vírus e isso afetou bastante, teve um aumento devido a esse vírus, essa epidemia, né, da taxa de mortalidade infantil no Brasil, tá? Então foi uma exceção aí devido a essa epidemia, tá bom? A principal causa, deixa eu arrumar. Desculpa, gente. A principal causa da mortalidade infantil no Brasil e no mundo todo, não é só no Brasil, né, gente? É a falta de saneamento básico, falta de higiene, gente, falta de condições, falta de acesso, vamos dizer assim, né? A medicamentos, a vacinas, a saúde, a higiene, tá? Até mesmo a questão de esgoto, água potável, tudo isso conta, tá? Se uma criança vai conseguir sobreviver ou não, dependendo do ambiente que ela vive, não tem mesmo condições de sobreviver, tá? Então, o mundo inteiro, né? Olha lá, água potável, né? Tratamento de esgoto, muitas favelas, muitos lugares no Brasil, gente, ainda existe
esgoto a céu aberto, não tem água potável. Dependendo da região do país que você vai, lá para o norte, nordeste, eles tomam água assim, marrom mesmo, suja. Né? Então, é de dar dó. A pobreza no Brasil é muito grande, tá? E isso colabora com a mortalidade infantil, tá? Então, são coisas que o governo tinha que dar mais atenção, tinha que ter aí um trabalho mais voltado para isso, para a saúde da população brasileira e uma vida digna, né? Que isso falta muito, tá? Então, o que causa, né, essa doença toda, falta de água potável, saneamento, né? Doenças como tifo, cólera, diarreia, né? E entre outras, né? A criança é infectada e a criança não resiste, né? Ainda não são imunes a muitas doenças, certo, gente? Então, olha lá, além do tratamento da água, é necessário garantir que o sistema de saúde pública seja acessível a todos os brasileiros, ou seja, o governo precisa tomar medidas de levar a saúde pública a todos, de dar uma condição, pelo menos básica, de infraestrutura para a população brasileira, né? As regiões sul e sudeste do Brasil, as taxas de mortalidade infantil são mais baixas, né, do que a média nacional, tá? Porque fatores que a gente já comentou aqui, que são regiões mais desenvolvidas, tá bom? Quem dera fosse todas as cidades, todo o povo brasileiro vivesse igual, por exemplo, aqui em Mogi Guaçu, a gente é uma média ainda, tá? Tem muitos, muitos lugares piores, tá bom? Outro problema social brasileiro, então, é o analfabetismo, tá? Então, a pessoa analfabeta, que não teve acesso a isso, beleza? Em 2016, o Brasil tinha cerca de 12 milhões de analfabetos, 7% da população, com 15 anos ou mais, tá? O analfabetismo é ainda mais comum na faixa etária acima de 60 anos, ou seja, os mais antigos, né, que na época de estudar, né, na época jovem, que tinha que ter acesso à educação, eles não tinham, né? No passado, ter acesso à escola não era para todos, tá? Hoje, a criança é obrigada a ir para a escola. É diferente, mas antigamente não era assim. Então, muitos não estudavam, iam só trabalhar, tá? Por causa da situação econômica, pobreza, miséria, como a gente está vendo, né? Não tinha tempo para ir para a escola e ficar estudando, eles tinham que trabalhar para sobreviver. Então, muitos, muitos analfabetos, tá bom? O critério para considerar se alguém é analfabeto depende de quem está analisando, tá? Para o PNAD, analfabeto é aquele que não sabe ler nada, nada, certo? Se uma pessoa tem mais de 5 anos, que é a época aí que aprende a ler, né? Então, acima de 5 anos, que é esse caso. Se consegue ler um simples bilhete, pronto, ele não é analfabeto. Mas para o MEC não é bem assim. Então, o Ministério da Educação e Cultura diz o quê? Que a pessoa precisa saber ler e saber entender o que está lendo. Não basta só saber ler. Poxa, eu sei ler tudo que está aqui, mas não entendo nada, então não significa nada para mim essa leitura. Então, preciso saber entender o que eu estou lendo, certo? Se você só lê e não entende nada, você ainda é considerado um analfabeto para o MEC. Então, olha a nossa luta, né, gente? Por isso que eu falo tanto. Lê, não entendeu? Lê de novo. Precisa entender o que lê para você não ser um analfabeto, certo, gente? Isso é muito importante, tá bom? E é muito discutível isso. Não existe aí, então, essa discordância. Se você sabe ler, pronto, não é analfabeto, mesmo se você não entende nada. E eu não concordo. Eu acho que você precisa se entender o que está lendo, certo? Então, gente, tudo que você lê, não entendeu, lê de novo, até entender. Isso é prática. Com o tempo, tudo que você lê, você já entende, né? Mas precisa praticar, tá bom? Então, essa questão de analfabetismo é discutível nesse sentido, certo? A gente fala que
analfabetismo funcional. É aquele que lê, mas não entende, tá bom? Isso aí. Então, aqui a gente tem um outro gráfico por cor, né? Olha só como a população branca tem muito mais acesso, né? Muito mais analfabeto aqui na cor preta ou parda. Tá? A idade, né? Sempre a mais, muito mais velho, mais difícil aí ser alfabetizado, tá bom? E sexo aí tá meio parecido, né? Vamos lá, gente. Índice de desenvolvimento humano. Isso significa que qual é o índice, né? Qual a porcentagem, qual o tamanho aí do desenvolvimento das pessoas? Será que as pessoas estão tendo um bom desenvolvimento ou não? O que precisa ter para ter um bom desenvolvimento? Então, para você, né, ter um bom índice de desenvolvimento humano, você precisa ter uma vida longa e saudável. Porque se você morre jovem, se você não tem uma vida boa, não significa que você tem um desenvolvimento humano bom, né? Então, o que seria essa vida longa e saudável? Medida pela esperança de vida ao nascer. Isso é o número de anos que um recém-nascido pode esperar viver, certo? Esse indicador está diretamente relacionado às condições de vida de uma população, como que a gente já falou, saneamento básico, alimentação, atendimento médico hospitalar. Então, se você tem tudo isso, né, você vai ter automaticamente, né, no decorrer da vida, uma vida longa e saudável. O que mais precisa ter? Acesso ao conhecimento, certo? Você precisa ser estudado, você não pode ser analfabeto. Isso tudo conta aí no índice de desenvolvimento humano, tá? Que leva em conta a média de anos de estudo da população adulta e o número esperado de anos de estudo, tá? Então, o acesso ao conhecimento também interfere bastante no desenvolvimento humano, certo? O padrão de vida digno, medido pela renda nacional bruta por habitante. Quer dizer, precisa ter uma renda, precisa ter um salário para você conseguir, então, ter todo o resto, né? Uma coisa liga a outra aqui. E esses três fatores juntos é que diz se o desenvolvimento humano é bom ou não, certo? Você não tem tudo isso, significa que o desenvolvimento humano no país é bem baixo. Tá? Então, a imagem aí, né, de acesso ao conhecimento, né, educação escolar, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento humano, tá bom? Alguns países têm alto desenvolvimento humano e outros baixo. Então, né, tem aí o mapa que mostra isso um pouquinho pra gente, tá? Quanto mais escuro, mais elevado é o índice de desenvolvimento humano, melhor se vive. A gente já percebe aqui Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, os países do norte, tá? A Austrália faz parte do país do norte, mas vamos ver essa linha aqui, ó. Tá? Então, esses países têm um bom desenvolvimento. Conforme vai clareando, já vai diminuindo essa questão de bom desenvolvimento, tá? E conforme clareia mais ainda a questão da África, Índia, olha aqui, né? Mais difícil é de sobreviver, menos acesso à saúde, menos acesso à educação, menos acesso ao saneamento básico, menos renda familiar, tá bom? De acordo com a classificação aí do PNUD, né, das pesquisas que são feitas no Brasil, 25% dos países de maior IDH são considerados com desenvolvimento humano muito elevado. Então, eles dividem os 100% do mundo em 4 partes, tá?
Então, o muito elevado, certo? O elevado, beleza? Olha aqui, ó, a gente já tem aqui as cores do elevado. O médio, que são esses amarelinhos aqui, mais escurinhos, né? E o baixo, que são os mais clarinhos aí, certo? Então, a gente divide aí esse IDH em 4 partes do mundo. Em 2017, o IDH brasileiro foi de 0,75, tá? O que colocou, né, a 79 aí, na posição entre os 188 países analisados. Tá? Então a gente está um pouquinho acima da metade, né? A gente não está tão ruim assim na questão do desenvolvimento humano. Como a gente viu ali no mapa, a gente não está numa cor tão clara, né? A gente está aí já no nível elevado, tá? A maioria da população já está tendo esse acesso, já tem aí uma situação de vida um pouquinho mais digna, tá bom? Então a gente está no nível elevado, como a gente viu no mapa, tá bom? É claro que isso não é 100%, existe algum erro sim nessas taxas, tá? Porque não tem como a gente fazer uma pesquisa casa por casa, pessoa por pessoa. Isso é um geral, né? É uma estimativa média. Então, pode ser que tenha situações muito piores do que é analisado, mas também pode ter muitas condições melhores. Aí depende também da região, depende do como está sendo esse olhar, tá bom? A expectativa de vida, assim como a taxa de analfabetismo, não é uniforme no Brasil. Dependendo da região, esses indicadores são melhores do que em umas áreas ou, né, de países desenvolvidos. Então, se a gente for comparar, né, com países piores, a gente está bem. Se for comparar com países melhores, a gente está mal. Então, a gente está mais ou menos no meio e dentro do país, como a gente já viu. Dependendo do estado, é melhor que o outro. Bom? Então é isso, gente. A gente vai fazer a atividade da página 112, só da página 112, tá bom? A 2, perdão, a 3 é só análise de imagem. Você vai olhar essa imagem e vai escrever aí, será que isso aqui é desigualdade social, gente? Será que isso aqui faz parte da desigualdade? Escreve aí o que você pensa sobre essa situação aqui, tá? A 1 também é análise de imagem, mas também tem lá no texto, na primeira página lá do nosso capítulo, para ajudar você a responder aqui, tá bom? Então, você vai falar, então, dessa imagem. Será que isso mostra desigualdade social? O que seria desigualdade social? Então, isso mostra, assim, olha aqui, né, lugares mais pobres, lugares mais ricos, um contraste muito grande. Bom, gente? E aí, questões muito fáceis sobre o que a gente conversou aqui nessa aula, mas, como sempre eu digo, qualquer dúvida, me chamem, eu ajudo vocês. Tá bom, gente? É isso, então, até a próxima aula.